Então, esse é a nossa live, nossa conversa de lançamento, né? Não fosse a pandemia, seguramente estaríamos fazendo um belo coquetel na CASB, né? Que é a instituição da qual eu e Paulo Roberto Secarelli somos diretores e fundadores. Então, normalmente estaríamos fazendo um coquetel lá, como ocorreu no primeiro volume da Psicanálise na Vida Cotidiana, e seguramente estaríamos também fazendo coquetéis Brasil afora, no contemporâneo, né? Pessoal que tem nos acolhido e nos apoiado tão efetivamente neste ano, né? Estamos nos tornando bons parceiros. Então, esta é a capa do livro, que conta, né, com o capítulo de abertura da Elisabeth Roudinesco. E vamos dar uma olhadinha aqui nos capítulos, o que é que a gente tem como artigos, né, como capítulos de livro. Temos alguns autores aqui presentes hoje. A Lígia está aí. Quem mais está aí? O Rodrigo Pardini está aí. A Lígia está com um tema muito interessante. A Lígia, que é de Curitiba, salvo engano, né? A Lígia, tive contato com ela a partir de um texto muito interessante que ela escreveu sobre o Didier Anzieux, o Eupele. Inclusive, nós trabalhamos esse texto no nosso núcleo de investigações sobre o corpo, lá na CASME. Então, a Lígia está com um capítulo chamado Entre Macro e Micropolítica, a neutralidade dual da analista e o cotidiano de fascismos moleculares na clínica psicanalítica. Um tema bastante instigante, né? Os temas estão muito interessantes. Paulo Secarelli está aí trazendo a questão da violência, né? Da agressividade, agressividade, trabalho de cultura e violência. Roberto Granha, que está aqui conosco, trazendo as agonias primitivas, o que Winnicott viu ou não pôde ver em Francis Bacon em si mesmo. Rodrigo Pardini, trabalhando a palavra e o significante na toxicomania. E eu trouxe uma reflexão a respeito do colapso brasileiro de 2020, implicações clínicas e sociais que, na realidade, eu trabalhei, né, fiz uma breve leitura social e trouxe algumas considerações e observações clínicas decorrentes do efeito traumático tanto da crise política que vivemos, quanto com seu agravamento, né, com a pandemia. Então, tem umas coisas bem interessantes, assim. Então, eu trabalho a questão do trauma atual, né, do colapso, articulando com a noção de colapso do Winnicott, mas é um texto de resiliência, né? Por fim, vamos percorrendo esse caminho, né? Foi um texto vital de sobrevivência para mim no momento. Tantos outros temáticas interessantíssimas, né? Elisabeth Roudinesco, os psicanalistas contribuíram para o seu próprio declínio, então são temas muito instigantes, contemporâneo de fato, cotidiano, e assim, uma alegria, né? Tá podendo compartilhar com vocês, agradecendo também pela aposta em nosso trabalho, pelo interesse, né? Ficamos bem contentes com tudo isso. E para iniciar, né? Iniciar não, né? Formalizar o início de nossa conversa, eu vou contar uma historinha assim, breve, muito breve, e que eu acho que vai nos ajudar aí, né, a trazer alguns elementos para a gente pensar na psicanálise na contemporaneidade. E essa historinha é uma historinha que tem a ver com os dois colegas convidados, né? Paulo Secarelli, colega, amigo, né? Amigo. Roberto Granha, colega e supervisor nesse momento, né? Aprendido um bocado com esses dois. E, assim, essa historinha de como que eu conheci, como que eu cheguei até cada um deles, que tem muito a ver com a questão da psicanálise na contemporaneidade. O Paulo Secarelli, eu estava voltando de Paris, né? Eu fiz meu mestrado lá na Universidade de Paris 7. Quando eu saí daqui,
de Belo Horizonte, né, ainda que muito imaturo naquela época, há 10 anos, né, eu fui buscar, estudar coisas que não se estudava aqui, porque eu não sei como é a realidade de vocês aí em Porto Alegre, me parece que é bem diferente. Em São Paulo, eu sei que também é, no Rio, mas em Belo Horizonte, naquela época, hoje já tem alguma abertura, já temos algumas outras manifestações, já se é possível estudar psicanálise de outro jeito. Mas naquela época era forte presente, era quase que um discurso hegemônico neolacaniano, né, desse lacanês barra lacanismo, e aquilo assim, me entediava muito. E como eu tive a oportunidade, né, de ir à França, isso foi curioso, né? Eu fui à França para estudar na Universidade de Paris 7. A Universidade de Paris, lá na França, tem uma série de universidades, entre elas as mais conhecidas do ponto de vista psicanalítico, ousaria dizer que são elas a Paris 7 e a Paris 8. A Paris 8 era muito falada aqui em Belo Horizonte, continua sendo muito falada, né? À frente com Jacques Miller. E eu tinha olhado, né, no Paris 7, a primeira coisa da proposta científica, né, da temática científica que versava sobre as psicoses e os estados limítrofes, né, os estados limites. E eu fiquei muito instigado, que era isso? Eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso. E fui vendo, né, nos autores, os professores, e trabalhava com uma infinidade de autores, assim, que talvez eu já tivesse ouvido falar, já tinha ouvido falar de Winnicott, nunca tinha visto nada. Laplanche, conhecia o dicionário. Pierre Fedidat, André Green, enfim, são muitos os autores que são trabalhados nessa universidade, Universidade de Paris 7. Para lá eu fui. Voltando de lá, eu lembro, né, cheguei assim, né, com muito afã para trabalhar, e eu fui procurar uma instituição aqui. Desde o início, a minha clínica ela é voltada, assim, eu tenho um interesse peculiar pelos estados extraordinários de consciência, pelos sonhos, pelos transtornos mais graves, né? A minha trajetória na psicanálise ela foi se fazendo assim, né? Muito em parceria com as instituições, com a psiquiatria, com a psicopatologia no seu sentido mais amplo. E eu voltando aqui, eu procurei uma instituição dessa para eu poder trabalhar nela. E eu cheguei nessa instituição, eu fui fazer a minha entrevista, né? Fui lá, poxa, vindo... E eles me receberam bem, chegando da França, né, com mestrado. Lá na França eu pude transitar por diversas estruturas de adictologia, o meu mestrado foi nesse campo, né, das adições, das toxicomanias. Eu trabalhei lá para pesquisa científica, em loco, né, coloquei a mão na massa lá para entender como que eles trabalhavam. E quando eu voltei, fui procurar uma instituição aqui em Belo Horizonte. E chegando lá, né, na entrevista, estudou na França e tal, e qual foi a sua dissertação? Né? Eu falei, né, trabalhei a questão do autoerotismo, né, as adições e tal, e dentro do percurso de psicose. Falaram assim, nossa, e você trabalhou qual conceito do Lacan? Aí, pum, né, eu falei, nossa, eu não trabalhei nenhum conceito, eu não tenho... Talvez eu tenha mencionado o estádio do espelho via Claude Levenstein, mas eu não tive nenhuma citação do Lacan. Aí eles me perguntaram, mas como que é possível você trabalhar psicose e toxicomania sem trabalhar Lacan? Aí eu tomei pau, obviamente, na entrevista, assim, fiquei chateado, né? Eu estava muito afim de trabalhar nessa instituição e comecei a procurar pessoas que tivessem uma abertura de pensamento. Essa era a minha ideia. Né? Vou procurar pessoas que têm abertura de pensamento. E nessa busca minha, na busca pelo Google, eu encontrei Paulo Roberto Secarelli, que era doutor, né? Fez doutorado lá, né? Ou pós-doutorado, ou ambos, né? Ambos pela Paris 7. E fui e bati na porta do consultório do Paulo Secarelli, com muita cara de pau. E eu lembro a primeira pergunta que o Paulo me fez, né? Ele me recebeu
de braços abertos, e ele me perguntou, e aí, o que você quer de mim? Eu falei, eu não faço a menor ideia. Senta aí. E assim foi. Assim fomos conversando, né? O Paulo, com o trabalho dele de referência nacional e internacional acerca das sexualidades, de hoje ele é um dos dirigentes do Instituto Mineiro de Sexualidade Humana, e assim nós fomos construindo a CASME, né, que é a Clínica Ampliada de Saúde Mental, dentro dessa perspectiva, sempre discursiva, com interlocuções, dentro de uma proposta intercientífica. Depois eu vou pedir para que o Paulo fale um pouquinho sobre isso, né, que é a perspectiva norte da psicopatologia fundamental. E assim foi. Bom, na CASME é uma clínica, para quem não conhece, né? É uma clínica lá, eu sou responsável, sou o diretor técnico de uma equipe de cerca de 17 psicólogos, das mais variadas linhas da psicologia, né? Isso era uma coisa que a gente fez questão assim, de tentar discutir, conversar, né? Lógico, majoritariamente psicanalistas, de todas as áreas da psicanálise, e 8 ou 9 psiquiatras. Lá tem, às vezes, temos alguns outros tipos de terapia também, de grupo, ou práticas psicocorporais. E lá nós temos sempre grupos de estudos, cursos, né, onde a gente faz circular diversos campos de saber acerca de uma problemática comum. Então, foi assim que a gente se fez, né, essa relação que eu tenho com o Paulo, que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, da psicanálise na contemporaneidade. Quanto ao Granha, o Granha também foi curioso e tem tudo a ver com a nossa temática de hoje. O Granha, eu conheci o Granha sem conhecê-lo. Eu conheci o Granha sem conhecê-lo. Eu lembro que lá na Paris 7, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu ficava encantado com uma professora que é, para mim, talvez a principal referência em se tratando dos estudos das toxicomanias. Eu nunca vi um trabalho tão consistente quanto dela. Ela foi minha professora. Ela se chama Sylvie Lepoulichet. E eu vi, assim, né, os artigos da Sylvie Lepoulichet, os livros dela, tem todos, e ela citando, né, Winnicott, Lacan, Freud, assim, vários autores fazendo eles conversarem, eu achava assim, isso o máximo. Eu falei assim, não, como que ninguém nunca fez isso, né? Assim, nunca ninguém. Claro, várias pessoas, mas eu não tinha acesso a isso. Então, E quando eu li, algo muito marcante para mim foi quando eu li o artigo do Winnicott sobre o espelho do olhar materno. Né? Eu falei assim, não é possível que ninguém nunca fez uma interlocução, né? Uma conversa entre o estádio do espelho do Lacan e o espelho do Winnicott. Anos se passaram, eu estava escrevendo um artigo que, inclusive, está na nossa primeira edição, primeira edição, não, desculpa, no volume 1, que saiu em novembro do ano passado, um artigo sobre a obesidade, aportes psicanalíticos sobre a obesidade. E uma parte desse artigo eu estava falando sobre a questão da imagem, né, do transtorno da imagem. Foi quando, né, eu estava procurando referências e eu vi um livro, né, do professor doutor Roberto Granha, chamado Lacan com Winnicott, processo de espelhamento e subjetivação, alguma coisa assim, devo ter errado um pouquinho, mas eu falei, nossa, olha a coisa que eu tinha pensado aqui há, sei lá, 9 anos, há 8 anos. Falei, olha, tem alguém que escreveu sobre isso, né? Quem que é esse cara? Eu li, né? Tem uma citação dele lá, eu não tinha tido contato com ele ainda. E mais para frente, como eu trabalhava, eu tenho essa prática, isso da prática institucional, sempre fui um dentro-fora, um pouco marginal, algumas horas mais, outras horas menos, e eu estava fazendo supervisão com uma analista de data da Sociedade de Porto Alegre, né, Sociedade Brasileira de Porto Alegre, uma especialistíssima nas questões sobre transtornos alimentares, que foi a Maria Isabel. E a partir da Maria Isabel, dessa supervisão que eu fiz com ela, eu cheguei ao contemporâneo.
né? Falou, tem uns cursos lá no contemporâneo, deu uma olhada, falando sobre vincularidade, né? Sobre vincularidade, psicossomática, né? Que é um objeto de interesse meu, eu trabalho com muitos pacientes psicossomáticos. Eu tenho isso, né? Dessa lida com uma clínica bem peculiar, que foi naturalmente o que me levou a autores, minhas principais referências hoje, Winnicott e Ferenczi, né? Os pacientes mais fragilizados narcisicamente, de modo significativo, né? Então, eu fui caminhando mais nessa direção. E quando eu vi o contemporâneo, eu falei, uau, né? Pá! Aí abriu um mundo assim na minha frente. Eu falei assim, nossa, nós somos mais nesse caminho que a gente está tentando ir, né? Que a gente está indo, de fato. Aí comecei muito cara de pau, assim como eu bati na porta do consultório do Roberto Secarelli, eu bati na porta da casa da casa virtual da Ângela Piva, que é uma das responsáveis pelo contemporâneo, falando um pouco das nossas instituições, e começamos a afinar algumas propostas em conjunto, né? Hoje nós três, né, o Granha está lá no contemporâneo há muito tempo, é meu professor lá. Acho muito interessante assim, as propostas do Granha, essas interlocuções entre psicanálise e filosofia, contemporaneidade, a psicanálise pós-estruturalistas, bom, e mais ou menos muitas coisas, muitas histórias, né? Resumidamente, é neste pé que estamos, e eu acho que isso tem tudo a ver com a contemporaneidade, né? Se for olhar aqui um pouquinho mais para o lado do Granha, a gente pensa nessas interlocuções e na questão da técnica, né? Como a gente pode servir da técnica, né? O que da técnica deve restar hoje, né? Quais foram os incrementos, né? Desde a época, a psicanálise ela sempre foi um campo aberto, né? E isso que me estranha, e que a gente tem esse pensamento em comum, tanto com Granha quanto com Secarelli. Ontem mesmo eu recebi 2 convites, né? E compartilhei com o Granha, assim, né? Fico muito impressionado com essas propostas de formação lacaniana, formação freudiana, formação winnicottiana, formação kleiniana. Nenhum desses autores eles propuseram isso, nenhum deles foram dogmáticos. Então, assim, o que é que eles estão revirando nos túmulos deles, né? A proposta sempre foi essa, desde Freud, né? E técnicas e pensamentos que não cessam de ir surgindo, né? Desde Ferenczi, contemporâneo de Freud, né? Com a elasticidade da técnica, com a técnica ativa, né? Com essa atenção especialmente cuidadosa e terna a respeito dos pacientes muito fragilizados, dos traumatizados, dos abusados, que não é a mesma técnica e clínica do Freud, o Lacan com os psicóticos, bom, e por aí vai, né? Então, assim, essa é a minha introdução, eu jogo esse balde de ideias assim para o alto, para que a gente possa pensar um pouco juntos, né? E conversar livremente, abertamente, sobre qualquer coisa que quiser. E aberto, viu? Pode pegar o microfone, não precisa escrever pergunta nem nada. O Granha vai falar, o Secarelli também vai falar, e vocês também, desejável que falem. Mas eu acho que esse percurso que eu vim trilhando até então, e que continuo, eu acho que... E que tem como ponto comum, né, a filosofia de ambas as instituições, né, tanto do contemporâneo, que já está aí na praça, há, sei lá, 23 anos, talvez, a CASME, que está aí há 7 anos, né? Mas a ideia é a mesma, e isso é a psicanálise na contemporaneidade. Eu só vou fazer uma intervenção rápida, já que o Vitor me citou aí, né? Realmente, esse encontro com o Vitor foi muito bom. Desde aí, aos poucos, foi criando uma parceria, uma amizade entre a gente até está encontrando pouco, né? Não tem jeito na pandemia, mas tem um gostar muito grande.
e compartilho com ele desse fechamento. Belo Horizonte é uma cidade ótima para morar, não tem dúvida, né? Mas eu sou daqui, posso falar, né? Eu sempre falo isso. É muito fechada, é uma roça em termos de psicanálise, né? Tem algumas instituições interessantes, é um lacanismo muito forçado. Eu senti isso quando eu voltei para aqui. Você não tem um estudo, né? Você tem gente que vem de outras cidades, né? Mas tem os lacanianos bem interessantes, como tem um aqui presente, o Rodrigo, sabe o tanto que eu gosto dele. É um lacaniano, que no fundo é freudiano, né, Rodrigo? Mas é um lacaniano bom de serviço. Mas eu senti também, não vou entrar nisso, essa questão da cidade, né? Isso que o Vitor falou em relação a um certo fechamento, nem é psicanalítico, é ideológico mesmo aqui, né? Você não neolada, você não pode fazer isso. Isso é muito destrutivo para a psicanálise e bate, não é à toa, que esse texto aí da Rudinês que está no livro, ela fala exatamente sobre isso, né? E através do Vitor também, eu cheguei ao contemporâneo, aonde eu dei 2 cursos, né? O primeiro teve um sucesso muito grande, eu fiquei muito satisfeito, sobre a obra da Joyce McDougall. A Joyce McDougall, que todo mundo conhece, foi a minha madrinha, vamos dizer assim, eu fui tradutor dela aqui o tempo todo que eu tive em Paris. Ela me apresentou com a abertura de cabeça que ela tem, né? Sempre teve, a todas as instituições. Então, claro, o nome que ela tinha, eu frequentei Laplanche, André Green, todo esse povo todo, e fui vendo a diversidade, fazendo doutorado na psicopatologia fundamental, que não vou entrar nela aqui, né? Porque foge ao nosso objetivo, mas fundamentalmente, se a gente quisesse falar alguma coisa, né, da psicopatologia fundamental, não é de fundamental como se as outras não fossem importantes, né? Mas ela se interessa pelo estudo do pathos, né, do patológico no sentido de excesso, não de doença, né? E se preocupa, eu lembro o Fedidá, que é o lançador, né, o pai da psicopatologia fundamental, ele falava uma coisa muito interessante, né, que eu acho que resume, né, que a psicopatologia tem que ser haute couture, ela não pode ser prêt-à-porter, né? Cada um tem a sua psicopatologia dentro do caminho do pathos. Não existe uma psicopatologia na psicanálise, evidente, né? Que você acha que ela possa cobrir tudo. Então, a ideia da psicopatologia fundamental é ouvir o caminho, a constituição do pathos de cada um, desde o lugar que você foi acolhido, né? No desejo de quem te pôs no mundo e como que você foi lidando com esse pathos, que é, no fundo, isso que o Vitor está falando. É uma posição do Winnicott, uma posição da Joyce, que quer escutar a dinâmica psíquica ali, dentro daquilo que a Pierre Olagnier chamava, que também eu participei dos seminários dela, graças a Joyce, de teorização flutuante. Gosto dessa expressão, pegando a atenção flutuante, ela traz a expressão teorização no sentido que não tem como você não teorizar, né? Mas que aquilo é só para um balizamento da escuta, né? E fui muito recebido, bem recebido pelo contemporâneo, agradeço muito. Porto Alegre nem tenho o que falar, né? Eu já fui aí várias vezes pelo CEP, pela SPB de Porto Alegre, gosto muito, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Fora o interior, estava comentando com o Roberto, né? Então é isso aí. Eu espero que esse livro, que a gente está tentando, outro organizador, que eu não sei porque ele não está aqui ainda, o Eduardo, né, que também tem esse mesmo tipo de pensamento, a gente entender que a psicanálise é muito mais, né, do que discussões dogmáticas, né? Isso eu acho que a gente tentou, com esse livro, que é o 2º volume, em breve, espero que tenha o 3º, trazer todos os horizontes de pesquisa, porque o que a gente está vendo, e vou terminar aqui, né, nessa pandemia, que responde muito aí ao espírito do texto, né, é que isso não sou eu que estou falando, eu continuo com contato, como vários de vocês aqui, né, com São Paulo, Porto Alegre, eu estou vendo aí a quantidade de gente, Belém, que eu vou sempre, tenho um grande carinho por Belém, então eu fui até homenageado no último congresso pelo... Eu vou a Belém há mais de 20 anos, imagina. E o que tem acontecido na França, que eu sigo muito lá a minha sociedade, é que nós estamos vendo que vai nesse sentido que o Vitor falou aí, né?
nesse momento de desamparo, é a palavra certa, né? Não é que está acontecendo aí no mundo uma volta muito significativa dessas posições psicanalíticas, sobretudo Winnicott, Joyce, né, que vão tratar, né, desse medo um texto do Winnicott, em português, eu não sei como é que está, a Fear of Breakdown, acho que é medo do Está desabamento. colapso, mas Colapso. deveria ser desmoronamento, eu acho, né? Pelo menos é o que eu penso. Esse tipo de leitura fere, né, a necessidade da técnica que a contemporaneidade tem pedido, né? A Joyce, um livro dela muito interessante, que eu não sei se vocês conhecem, ele não está no Brasil, que foi publicado em 2013, depois da morte dela, sobre ela. E ela tem um texto nesse livro muito importante sobre a questão da presença do corpo do analista na sessão, né? Uma grande discussão. E esse livro traz vários psicanalistas de peso falando, chama os teatros de Joyce McDougall, esse título em francês, né? A história de uma psicanalista engajada, né? Que tem temas que são extremamente atuais. E é nesse sentido que a gente tentou chamar autores de vários horizontes, como a gente tem aqui, né, para discutir essa psicanálise que ela não pode, em absoluto, partir do diagnóstico, né? Vamos ver o diagnóstico, ela tem que partir da escuta do sujeito, claro, do sofrimento psíquico, da dor que está trazendo ali. E aí, claro, não tem como a gente não falar de diagnóstico. Eu falo, vou encaminhar um paciente aqui obsessivo, a gente, né? Isso aí é uma organização do patos, né? Mas um diagnóstico que, a partir da escuta, como diz a psicopatologia fundamental, transforma o sofrimento em experiência. E eu acho que esse é um ponto que nós, analistas, sempre que estar atento a ele. Então, é isso, né? Um prazer tê-los aqui, estar com vocês. Agradeço a presença de todos, contemporâneo, a Casme, Belém, Porto Alegre, estamos aí, quero ouvi-los e ouvi-las. Obrigado. Granha? Certo. Bom, como todo mundo está fazendo uma espécie de breve confissão autobiográfica, né? Ou pelo menos uma tentativa de sinalizar, pontualizar os diferentes locais, lugares e outros, né, que fizeram parte da formação não só psicanalítica, mas pessoal de cada um. Ninguém se forma só em psicanálise, né? O sujeito se forma, se submete, né, ao treinamento psicanalítico e deverá, é recomendável, que evite todo fascínio pela técnica, pela tecnologia, a fim de que possa concluir sua formação formal, pelo menos, né, como um sujeito da cultura mais do que como um tecnólogo em psicoterapia analítica. Então, é absolutamente inconcebível que se proponha, que se imagine que alguém possa completar o seu percurso, né? Ou seja, a sua caminhada psicanalítica, esse processo de constituição e de instanciação de um sujeito eventualmente psicanalista no mundo, né? Sem que essa formação tenha necessariamente implicado uma interdiscursividade ampla, né?
com disciplinas as mais diversas, algumas mais próximas e mais afins, enfim, e mesmo com territórios mais distantes, mais remotos, né? De qualquer maneira, é o momento de reafirmar a transversalidade como condição de possibilidade de formação de um psicanalista. Não se pode pensar um psicanalista formado tecnicamente, né? Eu tenho proposto na minha sociedade, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, que trate-se os tais seminários curriculares de técnica psicanalítica, que a gente passe a referi-los como seminários de clínica psicanalítica, né? Esse desconforto, que era já um desconforto heideggeriano com relação à técnica, é muito presente na minha forma atual de pensar e de praticar a psicanálise, e é justamente essa liberdade, nesse paganismo, né, odiernamente necessário, aquilo que eu passo, que eu proponho, que eu transmito dentro do meu ensino, dentro das diferentes atividades de ensino que desenvolvo em diversos lugares. Agradeço, então, de antemão, o convite que me foi conjuntamente formulado pela CASM e o Contemporâneo, né, para participar desta live, a alegria de poder, pela primeira vez, conversar com o Paulo Roberto Secarelli. Nós estamos tão distantes, né, mas andamos circulando por algumas veredas que se entrecruzam. Esse agenciamento, né, foi obra do Victor, né, que passa a compor a nossa equipe, o nosso grupo, né, o grupo, né, de analistas vinculados ao Instituto Contemporâneo, né, que nesse momento participa de um grupo meu também, e que é uma pessoa de enorme curiosidade, de uma santa inquietude, de uma santa inquietação, que o faz querer saber tudo de tudo, enfim, né? Quer dizer, sem dúvida um sujeito, um gourmand intelectual, é um sujeito de uma voracidade tremenda, que tem que tomar cuidado de tanto em tanto, né, para evitar a indigestão. Mas o Victor tem, enfim, essa sede enorme, né, de conhecimento, né, quer dizer, essa ambição, né, de domínio de diferentes saberes, de diferentes territórios, autores, etc., né? O que, obviamente, o situa dentro dessa nossa proposta de transversalidade, né? Dentro dessa nossa proposta de intertextualidade, interdiscursividade, sem a qual não se pode pensar que um psicanalista se forme na contemporaneidade, que constitui, enfim, a nossa temática de hoje, né? Enfim, é impossível determinar a diferença entre aquilo que passou e aquilo que advém, né? Sem situar o fluxo dos acontecimentos em sua relação com um agora, com um presente. Mas, ao mesmo tempo, não é menos possível apropriar-se desse agora, porque, sendo ele arrastado pelo fluir da consciência, pelo curso da vida, pelo curso dos estudos, pelo curso das coisas e dos acontecimentos, ele não deixa sempre de desvanecer-se, de forma que é muito difícil aprisioná-lo, é muito difícil territorializá-lo, o suficiente, o possível, para que possamos descrevê-lo e distingui-lo, né, muito nítida e claramente de tudo aquilo que
o antecedeu e o sucederá. Né? Então, o que nós arriscamos a denominar de psicanálise contemporânea não significa mais do que um fugaz tanger das cordas do tempo, com a finalidade de produzir um instantâneo no curso do pensar, a teoria a clínica psicanalítica conforme nós hoje as percebemos. Como não creio que o contemporâneo deixe de ser extemporâneo, né? Seja pela dívida assumida com aquilo que o antecedeu, seja pelo crédito concedido por aquilo que o sucederá, nós não podemos, portanto, circunscrever a contemporaneidade da psicanálise tout court, né? Não é coisa simples. O que se segue, então, são alguns assinalamentos e pontuações e indicativos, né, de que nós vivemos num outro tempo, no pensar e praticar a psicanálise, no curso, sobretudo no curso das primeiras décadas do século XX. Né? É um momento onde necessariamente a questão da multiplicidade, a questão da convivência com todos esses territórios que marcam diferença, né? Com todas essas linguagens, né, que pululam no interior do campo discursivo da psicanálise, esse é o momento de dar plena voz, né, a todas essas perspectivas, a todos esses platôs a partir dos quais se pensa e se pratica a psicanálise, a fim de que nós possamos evitar e mesmo remover, implodir isso a que o Victor anteriormente estava se referindo como essas formações que assumem na sua proposição, né, um formato eclesiástico, né, e apresentam-se, portanto, como formação psicanalítica winnicottiana, formação psicanalítica ferenciana, formação psicanalítica lacaniana. Até mesmo, né, porque isto contradiz essencialmente o discurso, a prática, né, a atitude em relação à psicanálise que nós podemos observar ao longo da obra de pelo menos os dois primeiros, né? Ferenc e Winnicott. Com relação a Lacan, isto é bastante questionável, se havia um interesse de constituição de uma igreja, né, ou de alinhamento, né, enfeixamento de um ensino, digamos, de alguma forma divinizado pela mística do mestre, né? Obviamente, com Lacan as coisas são um pouco mais complicadas, né? O cuidado que se precisa ter é justamente o de, em nenhum momento, adotar essa alcunha, essa forma de apresentação, sou lacaniano, sou winnicottiano, sou ferenciano, porque o século XXI não está para isso. Alguns pontos que podem servir para que se possa pensar que tipo de subversão, de desconstrução sofre a psicanálise freudiana, né? Com o propósito justamente de reafirmá-la e de revivificá-la. Tá? Eu começaria, como meu trabalho psicanalítico, né, tudo que eu escrevo e publico, né, se constrói, né, justamente em interdiscursividade, sobretudo com a filosofia contemporânea e com a teoria e a crítica literárias. Enfim, né, o primeiro ponto seria, talvez, né, esse questionamento radical da mitologia das origens.
Ou seja, essa ideia de que há um começo, né, de que esse começo é determinante de tudo o que o sucederá, que esse começo possui, digamos, uma pregnância unívoca, né? Ou seja, bom, a partir dali, né, as coisas se determinam, né? Assume-se um destino, e é possível que essa marca nos acompanhe, nos conduza, né? Nos encaminhe ou nos desvie, né? Ao longo da nossa demarche, do nosso processo de formação enquanto pensadores e clínicos, né? Ou seja, esse questionamento é feito magistralmente no começo do século com Martin Heidegger, né? Eu cheguei a imaginar, Ceccarelli, que, de alguma forma, Heidegger atravessaria, né, esse significante psicanálise dos fundamentos, psicanálise fundamental, né? Porque, enfim, você sabe que todo pensamento do Heidegger, né, a xícara de chá do pensamento heideggeriano é justamente esse questionamento dos fundamentos, né? Essa crítica, digamos, das fontes, que ele vai chamar de destruição, simplesmente, destruction, né? Então, o que nós encontramos em Heidegger? Que o começo é inúmeros começos, né? Ou são inúmeros começos. De alguma forma, o Winnicott, né, cujo discurso, em alguns momentos, se aproxima tanto do pensamento e do discurso heideggeriano, sem que o Winnicott tenha, segundo nos diz, jamais estudado filosofia na vida, nos dirá, quando se refere, por exemplo, ao que ele chama de first theoretical breastfeeding, né? Ou seja, a primeira mamada hipotética, né? Ele nos dirá também que essa primeira mamada são inúmeras mamadas, né? Ou seja, esse elemento de multiplicidade, né, que nós encontramos em Heidegger, e que encontramos mais recentemente no filósofo, que talvez contribua de forma mais decisiva, né, para digamos, um upgrade da psicanálise né, em direção, né, ao século XXI, que é Donald Winnicott. Enfim, né? Ou seja, a multiplicidade que está em Gilles Deleuze, com quem eu tenho tratado de fazer o Winnicott dialogar, até porque em diferentes momentos Deleuze e Winnicott formulam as coisas de uma forma muito semelhante, muito próxima, né? Às vezes se servindo das mesmas palavras, né? É o que me leva a afirmar, por exemplo, que o Winnicott é, entre os contemporâneos, o mais contemporâneo. Jamais foi estruturalista, portanto, não é pós-estruturalista, absolutamente. O Winnicott se aproxima muitíssimo, partindo do empirismo britânico, se aproxima muitíssimo da fenomenologia francesa, né? Há interessantes ressonâncias também entre o texto e o discurso de Winnicott e o de Merleau-Ponty, né? Servindo-se, às vezes, inclusive, da descrição dos mesmos fenômenos, quase que nos mesmos termos. Por exemplo, transicionalidade, né? Merleau-Ponty falou sempre das sínteses transicionais. Por exemplo, conhecimento como ilusão. Merleau-Ponty falou sempre da verdade como ilusional, ou seja, o acesso à verdade implica um permanente avatar, uma permanente transformação, metamorfose, que é demarcado pela obsolescência das ilusões, dirá Merleau-Ponty. Um segundo ponto, né? Um questionamento da enigmática das causas. Vejo isso. Isto tem origem em Aristóteles. Isso constitui o centro, o foco do pensamento aristotélico ao longo dos primeiros livros da metafísica, né? Ou seja, buscar a causa, né? Para compreender o efeito.
a crítica dessa causalidade, né, oriunda das ciências naturais, né, é aristotélica, mas vocês sabem que Aristóteles poderá ser talvez pensado ou apontado como o primeiro cientista que o mundo conheceu, né? Aristóteles era um empirista, era um observador atento, né? E produzia descrições notáveis de fenômenos, chegando até mesmo a publicar um livro sobre a alma de ânima, ou a psique, se quiserem, né? Que seria um primeiro esboço de psicologia ou de neuropsicologia, porque Aristóteles trabalhava com os conhecimentos anatômicos e fisiológicos da época, vejam, né? Bom, que nós continuemos hoje procurando as causas para entender os efeitos é um grande problema, porque este pensamento é um pensamento que pertence à metafísica antiga e à metafísica moderna, mas não pertence à contemporaneidade. Um outro ponto, a falência do representacionismo, né? Ou seja, a cena traumática, a cena primordial, a imagem paterna, a imagem materna, enfim, né? As representações, né? Esta figura estanque do pensamento, né? Que absolutamente não se coaduna com uma fala, com um discurso, com uma paródia, que é a do devir. Se tudo devém, se tudo produz e produz-se o tempo todo, é muito difícil pensar a partir de representações. A representação, como você sabe, isso se origina de Platão, né? Da teoria das formas ou das ideias, né? As representações são as cópias das essências, das ideias, né? Que serão mais ou menos nítidas, sendo aproveitáveis as mais fiéis e sendo perfeitamente descartáveis, né? As menos nítidas, as mais nebulosas, ou seja, né? Seria assim, as fotocópias mal tiradas não nos interessam, né? Então, a ideia de representação vem de Platão, continua em Aristóteles, atravessa toda a filosofia medieval, e segue, continua, né, com a metafísica moderna, digamos, de Descartes a Hegel. Tá? Enfim, a crítica da representação foi aguda digamos, cortante, né? Sobretudo nas obras de Michel Foucault, nas obras de Gilles Deleuze, né? Onde, enfim, né? Trabalha-se sobretudo com uma pode-se dizer, uma metafísica da ausência. Tá? Enfim, daí, portanto, né, a desimportância de insistir na enigmática das causas, rastreando as origens para entender os efeitos, suas consequências. Um outro aspecto, a decrepitude do energeticismo, né? Toda a questão dos vasos comunicantes em Freud, né? Todas as transformações da energia, né? Enfim, sublimação, conversão, né, do que possui uma determinada qualidade como força, né, numa força de qualidade diversa, né, tudo isso, nós sabemos, está inspirado, né, pela psicofísica de Mach, por exemplo, né, pelo fisicalismo de Ostwald, pelo criticismo kantiano, que é representacional, né? Enfim, a necessidade de abrir mão do energeticismo, do fisicalismo, desse naturalismo, né, que está na origem do pensamento freudiano, né, é muito bem ilustrada e quase que por
uma apologia, né, feita por Winnicott Lacan em nome do sentido, né, em nome da produção do sentido, em nome do engendramento pontual do sentido, já que desconsidera-se a possibilidade da existência de um significado a priori. Vocês sabem que em Winnicott nós buscamos o sentido da experiência, em Lacan buscamos um sentido que é produzido pelo discurso e pelos lapsos do discurso, né? E aí diz Lacan que o sujeito aparece, que a verdade se põe muito fugazmente, né? Levantando o voo muito rapidamente, no exato momento em que pretendemos colocar-lhe o sal na cauda. Um quarto ponto, né? A falácia do significacionismo, então. Tudo isso que, em psicanálise, assume a forma da tradução simultânea. Isso que verdadeiramente enfurecia Deleuze, né? Porque no Antiédipo e posteriormente nos livros que o sucedem, ele dirá exatamente que o furor significacionista do psicanalista estabelece uma espécie de contrato tácito, né, na relação analítica, que pode ser formulado nos seguintes termos, né? Entregue-me os seus sonhos, entregue-me as suas fantasias, eu lhe devolverei significados e interpretações. É óbvio que isso conduz imediatamente ao problema da interpretação na psicanálise contemporânea. A interpretação concebida no estilo Deutung freudiano trata sempre de um material manifesto e de um material latente, né? De algo que se fenomenaliza, por exemplo, na relação analítica, e daquilo que está por trás disso determinando-o. Novamente persiste aí a noção de causalidade direta, estrita, né? Causalidade originada das ciências naturais. Causalidade aristotélica, se quiserem. Ou seja, parte-se do princípio que é necessário compreender a verdade mais do que estar na verdade. Que nós procuramos, na medida em que trabalhamos com intervenções breves, com interpretações minimais, né, com palavras rabisco, é justamente oportunizar, favorecer, ensejar a ocorrência do verdadeiro no plano experiencial. Vejam, isso se situa frequentemente fora do discurso, né? Muito embora essa verdade deva ingressar no logos, como nos dirá Heidegger, né? No próprio momento, né, do seu desvelamento, da sua descoberta, da sua manifestação, da sua fenomenalização, ela não é passível de enunciação por via linguageira. Então, falamos mais de uma substituição do entendimento, da compreensão, pela experiência, né? E é justamente nessa perspectiva que eu tenho escrito sobre o declínio da interpretação. Obviamente, isso é um trabalho de desconstrução, portanto, não é algo que aposente a atividade interpretativa ou intervenção psicanalítica, né? Mas, com certeza, e aí muito de acordo, por exemplo, com Juan Davinasio, né, que diz, na psicanálise o silêncio é a regra. As intervenções clarificadoras são frequentes. As interpretações são muito raras, pelo menos concebidas, né, segundo o modelo da Deutung freudiana, né, ou da interpretação mutativa de James Strachan. Um outro ponto que eu gostaria ainda de abordar, e posteriormente podemos, enfim, abrir, né,
o nosso alargar, expandir o nosso território para uma conversação ampla com todos vocês, seria a questão do pansexualismo, do perverso polimorfismo, da psicossexualidade, né? Enfim, do desenvolvimento libidinal por fases e zonas, né? Que é absolutamente insustentável. Ou seja, a partir do momento, né, em que o ser adquire proeminência no discurso psicanalítico, o ser ou a falta de ser, não muda nada, né? Mas, de qualquer forma, o que está em questão, né, o que está dentro do nosso campo de interesse é o ser. O Winnicott nos diz, né, o analista, como a mãe, sustenta o ser do bebê ou do analisando no tempo. Né? E diz mais, nos dirá que qualquer que seja a origem, a essência, né, o mistério da problemática humana, ela está mais relacionada ao ser do que ao sexo. Não se nasce sexual, devém-se sexual. Nesse sentido, a obra de Jean Laplanche prestou um enorme serviço à psicanálise com a sua teoria da sedução generalizada, né? Ou seja, o sujeito, no início, era o ser. Logo, há uma erotização, uma sexualização que está íntima e estreitamente vinculada aos cuidados maternos e ao inevitável quantum, né, digamos, de erotismo, que necessariamente está compreendido no interior do cuidado materno e promove, né, uma involuntariamente, certamente, e de forma necessária, porque disso depende a humanização do sujeito, né? Produz um efeito de sedução, que é justamente ao que responde o bebê, né? E é o que vai promover, então, esse erotismo primordial, né? Se vocês quiserem, né? Eu sou favorável a que se entenda eros em relação com a vida, o vivo, né? O vital, mais do que em relação com o sexual, né? E muito menos com o genital, digamos, né? Aí algumas quimeras freudianas, né, se alinham, né, no sentido digamos assim, da marcação de momentos críticos no desenvolvimento psicossexual, entre aspas, do indivíduo humano, né? Nós podemos apontar dois platôs, dois patamares, duas plataformas que se pretende que o sujeito deva ascender se ele quiser, por fim, tornar-se gente, né? A primeira é o Édipo, né? A segunda é a genitalidade. Enfim, acho que me detenho por aqui, para não ocupar mais tempo e para que nós possamos, então, promover essa discursividade ampla e talvez babélica, né, que é justamente aquilo que se quer. Obrigado. Valeu, Granha. Obrigado. Babélica é a palavra, né, Roberto? Eu quero fazer uma intervenção rápida, achei que foi ótimo o que você falou, vai bem na direção do que a gente pensa, te agradeço. Ótimos elementos de reflexão e de pensar, né? E eu acho que aquilo que você fala da diversidade, né, da inter e da transdisciplinaridade, me lembra alguns seminários, foram vários, eu não participei de todos, lá com o Fedidá, que foi quem, né, que eu já disse, trabalha psicopatologia fundamental, e eu me lembro de dois em particular, que é o exercício da transdisciplinaridade. Um foi sobre câncer. Aí tinha um médico, um filósofo, um psicanalista, cada um falava uma coisa, né? Claro que, como se trabalha com epistemologias diferentes, não havia necessariamente um diálogo, né? Não é igual você pegar psicanalistas de linhas diferentes e vamos discutir isso, né? Que, aliás, eu já fiz isso uma vez e foi muito curioso você pegar um caso clínico, por exemplo, e convidar analistas winnicottiano, kleiniano, lacaniano, freudiano, para discutir aquele caso clínico. E a gente vai ver que, realmente, né, cada análise passa pela transferência mesmo e cada um vai ter uma leitura daquele fenômeno.
Mas esses encontros com Fedidá, então, ele trazia isso, né? Punha na mesa o debate do dia câncer. E o que o médico falava necessariamente trazia elementos de reflexões para o psicanalista e vice-versa, né? Não que vá se concordar, né? Uma outra também muito interessante foi sobre o tempo. O que é tempo? Aí tinha um físico, um psicanalista, um outro, isso, aquilo, e eles falando, discutindo o tempo, que isso, esse exercício da transdisciplinaridade traça necessariamente uma revisão dos nossos, ou uma reavaliação dos nossos objetos de pesquisa, né? E aí é que... E eu comungo muito essa ideia, porque eu cheguei na psicanálise através da física, quando eu fazia engenharia. E eu li, por acaso, você usou uns termos aí que eu me senti muito à vontade, contemplado, né? Eu li, por acaso, naquela época, a Pulsão e seus Destinos, né? Falei, gente, mas isso aqui é física pura, né? E trabalho muito, inclusive o curso que eu dei aí no contemporâneo, né, sobre não, esse eu não dei, não. Falei um pouco sexualidades na contemporaneidade, né? Eu trabalho muito com isso. O Paulo Ransum ajuda esse pensamento no livro dele, Epistemologia Freudiana, né? Como que a leitura que o Freud faz é uma leitura do princípio de conservação de energia da física. Claro que, né, neurose vai para um lado, mas isso torna a leitura freudiana, tornou-se, pelo menos para mim, né, extremamente fascinante. E, ao mesmo tempo, né, dizendo que não tem um jeito certo, né? Agora, você aceitar, né, a grande diferença, o grande problema é a alteridade, né, o pensamento diferente, não é à toa que gera tanto mal-estar no diálogo entre os psicanalistas. Nós estamos falando aqui, isso acontece em qualquer linha de análise, né? A Joyce conta muito, quando ela estava em Londres, a briga entre os kleinianos e os ana-freudianos. Não se conversavam. Ela era do middle group, né? O grupo do meio, que era... O Winnicott era a referência, né? Por isso que ela vai parar lá, né? Então, isso tem. Você acha... Eu não sei se vocês viram uma entrevista que eu fiz com a Rundinesco no ano passado, e foi a conferência de abertura do Congresso do Ciclo Psicanalítico em Belém, que fez um ano agora, né? Um congresso fantástico. E nessa entrevista está no YouTube e tem no meu site, que ela foi transcrita, né? E ela fala desse radicalismo, né? Ela conta lá histórias que teve kleinianos que viu ataque, né, nas Torres Gêmeas como uma invasão no meio das pernas ali da vagina materna, né? Quer dizer, você acha isso, é lógico, isso então não é um ranço de um ou de outro, né? É uma limitação de pensamento, né? É transformar a psicanálise em dogma, né? Em religião. Aí você não pode fazer mais nada, né? Então, nem Aí não é conversa. pensamento, né? Aí Pois não é é, justamente para não pensar. para não pensar. Você não pensa como eu, foi o que você ouviu, né, Vitor? Como você não trabalhou Lacan, então não existe. Isso não é uma coisa de Lacan, que fique claro, né? Isso é uma leitura do lacanismo, né? Não mesmo. A propósito, eu estou lendo um livro, assim, pegando o Lacan por uma outra É vertente, né? claro, O Lacan sem o lacanismo, que é assim, um livro que não é maravilhoso chamado dele. Cartier-Lacan, indicado pelo Não é Roberto dele. Granger. Quem quiser ler, fantástico. Tem passagens muito interessantes, né, do que o Lacan teria pedido, falou com a Melanie Klein que ia publicar as coisas dela na França e nunca fez, né? E usa, com o Winnicott foi o estágio do espelho, e já está em Winnicott há muito tempo, né? Então tem isso que eu acho que era uma pessoa como qualquer outra, né? Tinha um grande psicanalista, como o próprio Freud. A Rudinesco deixa isso muito claro nos seminários dela, que eu participei o tempo, e participo cada vez que eu vou a Paris, né? Quem não pensava como Freud, né? A gente sabe da história. Então, tinha isso mesmo, né? Então, esse dogmatismo, seja de que linha que for, ele tem que ser evitado, né? A transdisciplinaridade, trazer uma coisa de uma para o outro, né? É muito interessante. Para terminar essa questão da transdisciplinaridade, quando houve
um congresso em Belo Horizonte, internacional do ciclo sobre perversão, 2000 e pouco, foi quando eu conheci a Ruth Inês, que eu fui tradutor dela. Então, daí o livro dela, sobre perversão, saiu, ela diz isso, né, a partir desse congresso aqui, que ela teve que pesquisar o tema, né? E aí, eu, na universidade, eu promovi um debate sobre perversão, né, e chamei gente de fora da universidade, um psicanalista, um existencialista, um behaviorista, todas as áreas da psicologia, da sistêmica, né? E foi ótimo, porque o que aconteceu? Né? A gente não tem diálogo, né? Agora, o sujeito dito perverso, quando ele bate na porta de alguém, ele não sabe o que aquela pessoa é, né? Qual a linha daquele psicólogo, né? E é muito interessante o congresso daqui me fez publicar um texto, A Perversão em Suas Versões, né? Que fala sobre isso, né? A escuta do perverso. Você pegar certa linha de Lacan, diz que ele não tem escuta, o perverso é inanalisável. Você pega uma linha de Winnicott, vai falar, não, se você aguentar, tiver paciência para a regressão, para o ataque, ele é analisável. Né? Os comportamentais acham que é uma questão de reforço. Né? O existencialista vai para o outro lado. Então, a gente trabalhar com a nossa própria incerteza, né? Ouvir e não querer dar resposta, né? Não é à toa que a Joyce fala como a psicopatologia é fundamental, né? Que o diagnóstico é uma coisa muito boa para quem está começando. Eu vejo as supervisões que eu dou na universidade, é muito interessante. Quer diagnosticar logo, né? Isso e aquilo. Tá, e aí? Aí não quer aceitar falta, tá? Então, quem aceita, me mostra. Ah, mas não tem jeito, né? Então, a gente está com isso bem claro, que cada cliente, né, e é o objetivo desse livro, ele nos expõe com o nosso próprio limite. Né? Você fala do Laplanche aí, eu escrevi um texto sobre ele, né, para Percurso, sobre gênero em Laplanche, mas a Joyce pega o último livro dela, né, Múltiplas Faces de Gênero, ela começa com essa frase bombástica, né, que a sexualidade é eminentemente traumática. Né? E daí ela traz o conceito de neossexualidade e de sobrevivência psíquica. Né? Então, ela tem, no final de um texto que ela escreveu num livro que eu organizei sobre diferenças sexuais, está nesse livro, com grandes autores também que estão ali, inclusive um psicanalista da SPP em São Paulo, em Paris, que eu gosto muito, o Gerard Bonnet, que é um grande psicanalista que fala sobre perversão. A Joyce conclui, né, essa conferência, esse texto que eu publiquei, dizendo que se não seriam todas as sexualidades, todas as nossas, né, sempre neossexualidades, né, no sentido dos arranjos que cada um de nós teve que fazer no começo da vida, que é tão caro a Joyce, né, matriz do psicossoma, sobre o que a criança teve que lidar ali, não com a lembrança, eu perdi o pai quando eu tinha 5 anos, isso aí não faz mal, a gente lembra, mas os arranjos psíquicos, o Édipo, como você citou aí, né, é que determina. Né? Então, sem isso aí, a gente não chega em lugar nenhum. Né? Eu estava comentando, eu dei um curso aí no Contemporâneo sobre a Joyce, né, e vou fazer um outro, não deve ser, aproveito e faço a propaganda, né, sobre a psicopatologia das perversões. E vou estar trabalhando todo esse discurso de poder, que é sempre o diagnóstico, Foucault fala isso, né, um discurso de poder, depende de quem está no poder, né, quem muda, isso é patológico, amanhã não é mais. Por quê? Porque quem está lá é que manda isso. Né? A tomada desse discurso pela psiquiatria e por aí afora. Né? Então, é isso aí. Você vê que a sua fala, Roberto, me levou longe. Se deixar, a gente vai ficar aqui trocando papo. Deixa eu parar por aqui. E depois eu quero que você me mande o seu e-mail, tá? Que eu quero trocar uns diálogos com você. Eu tenho um texto recente sobre psicanálise de gênero, né? Que é pouco falado isso. Um outro sobre gênero nas famílias, que são os SEDs, e por aí vai. Mas vamos trocar umas figurinhas depois. Então tá, obrigado. Isabela, queria falar alguma coisa? Porque quando vocês estavam falando de lacanismo, e isso que as pessoas
pegam como uma religião, e eu vejo muito isso em BH, até que ponto esse lacanismo não se deu por causa do Miller? É uma pergunta mesmo, né? Que hoje o que eu vejo é não sei se esse é o termo, é um millerianismo, né? Não sei se seria assim, né? Que eu vejo essa questão do Miller muito como uma igreja, principalmente esse lacanismo através do Miller. Pois é, Isabela. Isabelle é uma belíssima música do Charles Aznavour, não sei se você conhece. Conhece. Ah, aquela música é linda. É em espanhol que ele canta, né? Mas eu não acho que seja o Miller, sabe? Porque tem seguidores, tem gente no poder aí que você fala, que horror, mas está lá, foi eleito, né? Então, tem seguidores. Então, não é o Miller. Eu acho que o que uma certa leitura traz é isso que o Vitor falou, que o Roberto falou, que é a dogmatização. Então, se eu acho que é isso, acabou. Você pega a famosa leitura em alguns pedaços, né? Perverso não é analisável. Resolveu o meu problema. Chegou um perverso. Aí não tem mulher perversa dentro dessa leitura, a questão da castração e tal, né? A questão da estrutura conta, reza a lenda, né, naquele livro Viagem Lacan, Lendas, esqueci o título em francês, não tem esse português. Viagens pela Translacânia. Esse é um, e o outro tem Lendas e Coisas de Lacan, são dois. Mas, enfim, tem uma coisa... Vidas e Lendas de Jacques Lacan. Tem uma passagem, quem não sabe se é verdade, porque o Lacan não escreveu, a pessoa que estava lá, que teriam perguntado para Lacan, esse negócio de estrutura, não muda, não? E o Lacan teria respondido, se não mudasse, nós não estaríamos aqui. Né? Olha, essa abertura de cabeça dele. Agora, se você acha que é isso, que é aquilo, pronto. Né? E aí, eu acho muito interessante, não sei se tem os psiquiatras aqui do grupo concordariam com isso, né? Eu acho que o aceite tão grande da psicanálise via Lacan vem da leitura psiquiátrica que ele dá à psicanálise. Né? Lacan era psiquiatra, ele tenta escapar disso, né? Mas não escapa. Tem um texto sobre... Até a gente discutiu lá na casa um dia, o Rodrigo, que está aqui presente, fez uma boa leitura do texto, né? Dizendo como que essa noção de estrutura em Lacan, exatamente da psiquiatria que ele traz, não estrutura, né? Mas a leitura dele, na realidade, é de um francês, esse Aron. Ele acaba que ele cristaliza a psicanálise numa outra forma de poder. Mas a discussão é longa, né? Então, acaba vindo de uma necessidade do ser humano de nomear um pai, né? E esse lacanismo, Isabela, não, esse millerianismo, é um fenômeno mineiro e de Salvador. Porque quem frequenta Paris aí sabe disso, né? Tanto é que você não tem doutorado em psicanálise em Paris 8, né? Tinha Paris 7, que agora acabou também, né? É muito mais ligado à filosofia lá. Então, isso é uma coisa muito daqui. O Congresso da Escola de Paris, se tem assim 3.000 pessoas, né? 90% é sul-americano. Não tem essa coisa em Paris. Né? Então, a gente tem que ver o que isso aí serve para a gente ser que a Isabela traz é muito, muito interessante, porque coloca toda a problemática do herdeiro. Né? Ou seja, eu estou de acordo com o Ceccarelli, acho que não é o Miller o responsável por essa mitificação e mistificação, né? E sacralização, digamos, né? da obra de Lacan, que nos meios lacanianos mais frequentemente é tratada como um texto canônico, né? E é lida de forma religiosa, sem nenhuma forma de
de intertextualidade ou transversalidade, né? Aliás, esse foi um dos grandes problemas de Félix Guattari com os lacanianos, né? Ambos, né? A ausência de transversalidade foi um deles, né? E o outro foi, digamos assim, esse anseio de adoção, né? Que ele disputou com vários dos discípulos diretos. E, obviamente, se Guattari se pretendia, né, o filho dileto, predileto de Lacan, ele foi desbancado por Jacques Miller, sem dúvida alguma. Mas não foi só ele, não, né? Muito mais gente debandou do lacanismo, né? Por conta do ressentimento de não ter sido o filho escolhido, o príncipe herdeiro, né? Aquele que, por fim, se encarregaria da perenização desse estudo e da literalização, né, desse discurso. André Green é outro deles, mais um ressentido, alguém que se retira, né, do movimento. O Rustam. E a partir de então vocifera contra Lacan pelo resto da sua vida, né? Ou seja, é um ressentimento que o consome. Ele pretendia ser o príncipe herdeiro, ele pretendia ser o mais brilhante entre os brilhantes, e Lacan em nenhum momento lhe concedeu essa atenção ou esse lugar. Isso implicou, né, numa fúria narcísica que determina toda a iconoclastia do André Green, né, para o resto da vida, investindo sempre que possível, furiosamente, contra Lacan e contra o pensamento de Lacan, lamentavelmente, né? Félix Guattari se torna um consorte, um colaborador de Gilles Deleuze, no início dos anos 70, justamente pelo seu afastamento, né, da escola freudiana e do movimento lacaniano, ao não ter sido também escolhido para Lacan como príncipe herdeiro. Ou seja, o grande problema é que os herdeiros acabam tornando-se epígonos, né? Ou seja, herdeiro na concepção de Jacques Derrida, por exemplo, necessariamente implica em desconstrução, né? E desconstrução para Jacques Derrida, né, tanto quanto para Jean-François Lyotard e outros, implica necessariamente amor. Nada pode ser desconstruído se não houve amor, né? Os objetos que não tiveram na minha vida uma importância, um interesse afetivo maior, aqueles que não foram objetos do meu amor, né? Aqueles que em algum momento não tiveram o poder de produzir paixão, não podem ser desconstruídos, né? A semelhança do que faz Heidegger com Freud, por exemplo, né? Heidegger em nenhum momento pretendeu fazer uma distorção de Freud, né? Não, ele queria mesmo era acabar com Freud totalmente. Por quê? Porque não havia amor. Em nenhum momento Heidegger foi seduzido pelo pensamento freudiano, em nenhum momento ele esteve de acordo com os axiomas freudianos, com os fundamentos, né, do pensamento psicanalítico de Freud, né? Portanto, não conseguiu fazer desconstrução, né, como pretendem alguns heideggerianos, né? Ele não desconstrói Freud, ele tenta efetivamente debelá-lo. Ele tenta borrá-lo, né, da história do pensamento. Enfim, como Heidegger era Heidegger, alguma coisa a gente extrai, né, da leitura do seu Séminaire de Zurich, né, que é um seminário inteiramente dedicado à crítica furiosa, furibunda da obra de Freud. Mas Heidegger era Heidegger, né? Algo se extrai disso.
Enfim, toda essa problemática dos herdeiros, então, houve mais gente que se afastou, e gente importante, por conta de um sofrimento de natureza, de qualidade narcisista, né? E que, a partir de então, passa a lançar flechas e jogar pedras sobre todos os telhados lacanianos, né? De uma forma bastante irracional, bastante pouco razoável, né? O Ceccarelli nomeia o François Roustan, que, num primeiro momento, foi um discípulo ardoroso, também um pretendente, né, à sucessão, O próprio Laplanche, né, Roberto? a herança, né? E, bom, em nenhum momento recebeu de Lacan essa atenção, essa importância, né? E se retira muito mal, né? Quer dizer, se retira escrevendo um livro absolutamente iconoclástico, né? Que Um destino tão funesto. o impasse, né? Para depois se tornar um hipnotizador. Nossa Senhora! François Roustan acaba a sua vida e sua carreira como psicoterapeuta fazendo hipnose, mais uma vez. Né? Quer dizer, vejam que são rupturas de difícil perlaboração, né? Como que esse ódio domina o sujeito, ele não sabe o que fazer com isso e, eventualmente, ele acaba mesmo por se destruir. Né? Ou como André Green, que retorna à metapsicologia pesada de Freud, né? Retorna ao projeto, né, do século XIX, retorna aos escritos metapsicológicos de 15, 16, 17, ou seja, isso é uma verdadeira regressão do saber, né? Digamos assim, os verdadeiros herdeiros de Freud são aqueles que o desconstroem para fazê-lo dizer mais, para fazê-lo trabalhar, né? Para mantê-lo vivo, né? Quem o mata são justamente os epígonos, os adoradores dos fiéis. Nessa lista aí, eu estou vendo aqui que o Fernando disse que tem perguntas, vamos passar a palavra para ele. Só para completar a lista desses aí, né? O Laplanche também, em relação a Lacan, ele tinha as mágoas dele, né? Ou também que não deixa passar. Agora, a Rodinesco diz num texto dela, né, que o Miller é o herdeiro de Freud, claro, no sentido legal, né? Mas não herdeiro do pensamento. De Freud, não, de Lacan. Mas não herdeiro do pensamento. Sentido legal, ele é. Né? Agora, eu acho que é importante deixar claro, coisa que você já fez, né? Que não é. Ninguém tem nada contra Lacan. Eu fiz uma análise lacaniana mais radical nos tempos que eu morei na França. Gosto. Essa não é boa também. Essa não é boa também. Mas eu acho que foi uma análise interessante. Ontem eu apresentei um texto em Belém chamado Órfãos do Outro, o Grande Outro, né, que é a situação atual. Então, não é Lacan. Lacan trouxe contribuições inestimáveis à psicanálise. Né? O problema... Não, eu adoro Lacan. Eu tenho problema com o dogmatismo. O dogmatismo, mas o dogmatismo só é possível na província, que Belo Horizonte é uma província. Completamente. Sim. Paulo, só... Obrigada, gente, pelas considerações. Eu sei que tem uma pergunta aí, mas é porque esse assunto Isabela trouxe aí, e eu acho que é interessante a gente fazer só uma distinção, assim, uma coisa que às vezes acontece, talvez isso aconteça aqui em Belo Horizonte, não sei como é que estão os outros lugares, assim, a gente tem que fazer uma distinção entre a universidade, né, o que se ensina na universidade e o que se ensina numa instituição de psicanálise, assim. E muitas das vezes eu vejo assim que esse fluxo que chega numa instituição de psicanálise, ele vem encaminhado pela universidade, pela formação que a universidade se pretende a dar na formação de um psicólogo que vai se tornar um psicanalista, né? Numa promessa, acho que o Roberto Gran colocou bem, uma promessa amorosa e uma promessa capitalista, lógico, né? Se você entrar numa instituição dessa, você vai ter pares, então pares religiosos, como qualquer igreja universal se propõe,
e você vai ter um retorno financeiro, você vai conseguir cliente, você vai conseguir fazer seu nome e tudo mais. Então, eu acho que tem um percurso aí que muitas das vezes ele surge nesse fluxo, sabe? Então, assim, também concordo que eu acho que não é uma questão do Jacques Lamillard. Acho que se você for ler alguma coisa do Jacques Lamillard, você vai ficar... Eu fico, às vezes, surpreso, porque não vejo grande novidade do que o Lacan trouxe. Muitas das vezes vejo uma grande repetição, mas tem um incensamento, ele fica muito... Tem um holofote muito grande sobre ele, que o deixa um holofote talvez tão grande que não permita que a gente o veja, né? Porque o holofote, a luz é forte demais, deixa a gente mais cego do que conseguindo ver alguma coisa. Mas acho que a gente tem que fazer essa distinção. E o meu grande interesse em me aproximar do Paulo Scarelli foi quando eu fui ao Sesame, que hoje não é mais Sesame, Casmo, e a gente começou a trabalhar, era um trabalho sobre a perversão, e a gente começou a trabalhar vários outros textos, né? Ou seja, essa proposta um pouco outsider, assim. Então, hoje em dia, poucas pessoas conseguem sair da universidade, né? Então, por exemplo, o Paulo ele não está presente numa instituição de formação desse sentido, igual a gente vê algumas instituições lacanianas aqui. Então, ele não vai ficar encaminhando essas pessoas para lá. Então, ele vai encaminhar para o texto, para o trabalho, para a escuta diversa, que é isso que, né, ele e outras pessoas fazem. A minha orientadora de doutorado é a Ângela Vorcaro, ela é lacaniana, estuda Lacan, eu estudo Lacan com ela o tempo todo, mas ela encaminha também para essa outra escuta, porque ela também não está presente assim, numa instituição daqui. Então, acho que isso é muito interessante, a gente poder fazer essa distinção. Agora, isso são poucos. O que acontece é a universidade se propôs a um trabalho de formação, né, pela pesquisa do professor. O professor tem uma pesquisa, ele pega os alunos, ele seleciona os alunos, ele supõe que aqueles alunos vão ser os melhores alunos para mestrado. O aluno, logicamente, se sente seduzido a uma cena, sedução, e ele vai seguindo ali. Então, você tem, né, pessoas que vão trabalhando na linha do... Então, hoje em dia, é muito comum. Você está na universidade, a pessoa fala assim, você está trabalhando com qual professor? Você está trabalhando na linha de pesquisa de quem? Né? Ou seja, tudo que a gente fala da questão do desejo não acontece. Mas isso são reflexões que eu acho que são importantes para a gente estar falando. Interessante, Rodrigo, porque o próprio Lacan falou do discurso do universitário, o discurso do capitalismo, né? Sim. Então, é quase uma ironia. E tá presente em todos esses lugares com muita força e eu não vejo assim isso se arrefecer, não. Ao contrário, né? Como é difícil, muito difícil um psicanalista se manter, principalmente no começo da sua carreira, ele procura esses lugares que podem assegurá-lo de alguma coisa. E isso, às vezes, o deixa surdo. Isso, né? Porque a escola psicanalítica, principalmente a escola lacaniana, ela produz um diagnóstico padrão, muitas das vezes, e às vezes você vê assim, que você recebe um paciente de algum lugar e a pessoa assim, eu estou te encaminhando, igual o Paulo falou, estou te encaminhando um psicótico aí. E quando você vai receber essa pessoa, você fala assim, gente, mas por quê? Mas porque aquela escola escuta aquilo daquela forma, todos escutam aquilo daquele jeito. Né? Por exemplo, o meu trabalho, que é sobre toxicomania, é dito em determinados lugares. Toxicômano é um sinônimo de psicose, ou seja, lê-se psicose. Então, você não dá chance para o sujeito. O sujeito não tem chance. Ele já está ali estereotipado. Mas é só isso. Pronto. Fernando, você ia perguntar uma coisa, Fernando? Oi. Primeiro, queria me apresentar um pouco para fazer um pouco mais sentido o que eu vou dizer. Tá? Eu estou em formação psicanalítica na Brasileira, com o Roberto é meu supervisor, Roberto Granha. Eu sou há um ano aluno de filosofia, tá? E tenho preferido me apresentar como filósofo, aluno de filosofia, nos meios onde eu tenho transitado. Por quê? A psicanálise é muito mal vista, tá? Onde se estuda gênero, onde se pensa sobre sexualidades,
né, quando já se falou de toda a crítica de Butler, por exemplo, Monique Wittig, que faz muita crítica a Lacan em 1980, entende? Então não é de agora, sabe? Já tem há muito tempo isso. Eu sempre achei a psicanálise muito heteronormativa, bastante. Acho que é muito fácil de perceber quando você é um sujeito homossexual que entra numa instituição dessas, tu te sente bastante pressionado por uma lógica de um discurso. Então, é outro problema que se identifica facilmente, né? Queria ouvir dos autores, assim, como pensar, né, para além da heteronormatividade, quando se tem um discurso tão forte, assim, dentro da psicanálise, né? Como se faz isso, né? Eu escuto, por exemplo, com surpresa, às vezes, olha, aquele psicanalista se disse homossexual, olha que interessante, isso em 2020, entende? Eu fico pensando, como assim, gente? A gente está em 2020, é surpresa um psicanalista se dizer homossexual, como assim? Sabe, eu acho que é um problema bem grave da psicanálise, uma coisa que a gente não quer olhar, assim, parece que é qualquer de Aquiles que não se quer olhar, né? Então, como a gente dribla isso, né? Como a gente pode driblar isso sem ter que se dizer um não psicanalista? Porque eu estou em formação psicanalítica, eu não vou poder dizer, não, eu formei em psicanálise, mas eu não posso dizer que eu sou psicanalista porque eu sou taxado como um ser do século passado, entende? Fernando, essa sua pergunta é extremamente atual, né? E eu não sei se você tem acesso ao meu site, mas lá tem um texto antigo que eu publiquei na Bagoas, que chama-se, muito baseado nos seminários que eu frequentei com Henrique Fassin e com Michel Thor, que para mim também é uma referência, né? E o texto se chama O que as homossexualidades têm a dizer aos psicanalistas, aonde eu trato esse tema, né? E eu acho que isso é um tema que não é que é do imaginário judaico-cristão. Eu acho que por mais que, né, você vai apresentar um caso clínico, fulano, 30 anos, tal, homossexual, pronto, já está taxado que o problema dele está vindo aí, né? Você não fala, pessoa. Inclusive, a Nathalie Saltzman, vocês devem conhecer, né, que faleceu também, era lá da turma de Paris que eu frequentava, né? Eu discutia com ela, é muito interessante, né, da gente fazer um congresso sobre heterossexualidade. Não existe. Você já viu falar de algum? Sobre homossexualidade, heterossexualidade não tem. Eu consegui, com o Eduardo, outro organizador do livro, né, que também é uma pessoa, e fizemos em Rondonópolis, olha, interior do Mato Grosso, quisemos fazer a segunda etapa, não foi, né, um congresso sobre masculinidade. Não tem. Feminilidade, você não aguenta mais, né? Texto sobre tornar-se homem igual, né, parte do princípio, o próprio Freud, né, que não tem o que falar sobre isso. Então, acho que são pontos que ultrapassam a psicanálise em certo sentido, né? Porque fazem parte do imaginário judaico-cristão. Você está falando da questão gay, né? É quase que é o que você observa, por exemplo, uma homofobia nos meios LGBT, um racismo do movimento negro. Isso vai além disso. Micropolítica, dá para dizer. É uma política, tá uma coisa muito desconstrução molecular diária que tem que ser feito, né? É impressionante. O policial entra num ônibus, um policial negro, ele só revista o negro que está no fundo do ônibus, sendo que ele é negro. Eu tenho um grande amigo que até já estudou com o Vitor, ele é negro, psicólogo, ele trabalha não sei se está lá mais, num abrigo esse de crianças, né? E ele cansou de ouvir as crianças falarem: não, nós não queremos ter sessão com você, porque você é negro, você tinha que estar do lado de cá. E não onde você está. A gente quer com outro psicólogo que é branco. Olha, é um trabalho, quer dizer, ele enfrenta uma coisa diária, né? Diária, que não tem como você esconder a cor. Os meninos não queriam conversar com ele. Então, essa questão que você está trazendo, eu acho que é fundamental. Agora, eu acho que é um trabalho de desconstrução no sentido aí do Derrida, que o Roberto trouxe, né? Uma desconstrução muito grande, né? Muito, muito complicada. E sobre isso tem uma pequena história que a Joyce conta, né? Que o analista marcou com ela com uma certa urgência, ele era analista, né? Que tinha um problema muito, muito grave, queria conversar com a Joyce sobre isso. A Joyce recebe essa pessoa
e pergunta, mas e aí? Né? Ele falou, eu sou analista e sou gay. Ela falou, tá bom, mas qual é o problema que você queria conversar comigo? Era isso, sabe? Essa questão, né? Isso não passou na cabeça da Joyce, que podia ser o problema do cara, né? E era esse exatamente o problema. O Freud tem uma carta de um analista, você conhece essa carta, de um analista holandês, gay, e que o Jones barra a entrada. E o Freud responde que não tem que barrar por causa disso. E o Jones barra, ele não entra para a sociedade. Até pouco tempo atrás, hoje a IPA, né, se for barrar analista porque é gay, ele tem um processo. Mas até pouco tempo atrás, não aceitava, não. Tem um problema narcísico. Né? Essa live, Vitor, tem que ter várias, né? Essas discussões são boas, né? E que abrem muito mais perspectiva, cada uma sua referência teórica, essas contribuições do Rodrigo, sempre muito bem-vindas, né? Essa leitura lacaniana. O Rodrigo falou de mim, foi isso que me encantou nele também, né? A gente tem um diálogo, né? Às vezes a gente tem uns ranca-rabo, mas uns ranca-rabo produtivos, né? Eu fui da qualificação dele, devo ser da banca dele de doutorado, sendo que a orientadora é uma lacaniana, né? Quer dizer, dá para ter essa conversa, né? Eu tenho mais uma pergunta, se der, não sei como é que está de tempo. Pode perguntar. Tá, é para o Roberto daí. Fernando, Oi. eu só fico pensando, lá na universidade, a gente se deparou muito com isso, né? Que a gente faz aula junto com o pessoal da psicologia social. Uhum. Então, a gente tem essa interlocução com eles, né? Então, por exemplo, essa coisa existe um movimento até aqui em Belo Horizonte, assim, analistas negros, né? Analista negro. Então, tem isso, assim, parece que tem até alguma teorização. Mas eu acho que a gente tem sempre que pensar no conceito de transferência, porque o analista, ele é tomado de um lugar, né? Ele não é aquilo em si, né? O analista não é em si nada, ele é tomado, ele é mulher, ele é homem, ele é o avô, ele é não sei o quê. Se a gente perde um pouco esse viés do conceito de transferência, a gente supõe que a gente é alguma coisa ali, né? Claro que, né, a gente é dentro daquele imaginário que é da pessoa, né? Eu quero fazer análise com o homem, eu quero fazer análise com uma mulher, eu quero fazer análise com... Mas ele é homem, ele é branco, ele é mulher, ele é branco, ele é o que está ali. Tem uma... Então, assim, são situações que até de uma certa maneira são hilárias, assim, né? São muito interessantes, ou a gente se pega em casos interessantes assim de consultório, como que a pessoa toma, né? E como que às vezes no decorrer da sessão a gente se vê ali, né? Tomado num determinado lugar, mas, né? A pessoa em si, ela né? Ela tem lá tudo dela, sexualidade, o dinheiro, o poder, o carro, seja lá o que for, a instituição analítica, uma série de coisas. Agora, da onde, como não sei quem foi que falou, né? Acho que foi o Paulo, que diz, quando a pessoa vai te procurar também, muitas das vezes ela não sabe nem que ela está indo para um analista, ela pode estar achando que ela está até indo para um cognitivo comportamental, porque às vezes ela não sabe, ela não tem essa referência. Eu acho que é muito da onde que ela toma, né? E é desse lugar que a gente vai ter que saber manejar, né? O manejo está aí, né? Porque, e muitas das vezes, isso pode se tornar um fator quase que até impossível para uma análise acontecer, né? Porque, às vezes, a pessoa te procura para dizer que você representa aquilo que ela mais odeia, que então ela não vai ficar ali para te ver, né? Mas acontece. Se alguém quiser perguntar no meu lugar, não quero tirar o lugar de outro, mas eu tenho outra pergunta. Aproveita de pergunta. A minha pergunta é do Fernando filósofo daí. É para o Roberto, tá?
porque eu tenho, na verdade, uma das minhas fugas ultimamente é da esquizoanálise, tá? Principalmente por Deleuze, né? E a gente faz a gente reconhece, né, o trajeto da filosofia da imanência dentro da esquizoanálise, quando se estuda, né? Que vem lá de Heráclito, né, estoicos, tá? Vai para Spinoza, enfim, chega em Deleuze, né? Nietzsche, obviamente. Tá? Então, a minha questão é assim, olhando para a psicanálise de fora, assim, né, como filósofo, sabendo que muito da psicanálise está dentro de uma filosofia que também está ultrapassada, né, a gente pode falar isso em outro momento, onde está na psicanálise a veia da filosofia da imanência, Roberto? Eu creio, tu te referes a, digamos, a referências filosóficas ultrapassadas, sem dúvida. É isso que me levou justamente a essa afirmação de que entre os contemporâneos o Winnicott é o mais contemporâneo, né? Lacan toma como filósofo de referência, pelo menos até meados dos anos 50, Hegel. Então, não trabalha com diferença, né? Trabalha numa perspectiva dialética, né? Ou seja, justamente a parábola do senhor e o escravo é o que vai servir de compreensão, né? ou de plano, né? de consistência, talvez, né? A partir do qual demarcar e mesmo graficar, né? O desdobramento, ou, se nós quisermos falar como Aristóteles, a inteléquia do sujeito humano, né? A partir de meados dos anos 50, o que a gente observa é uma progressiva substituição do filósofo de referência, né? Lacan se torna cada vez mais heideggeriano. O Seminário 10, por exemplo, é uma ode a Heidegger, né? Ou seja, o Seminário Angústia é um seminário onde Lacan dialoga com Heidegger o tempo todo, né? Nós sabemos que essa foi uma história de amor mal correspondida, ou não correspondida, né? Lacan adorava Heidegger, né? Heidegger fazia um muxoxo para Lacan. O tratava, inclusive, com escárnio, desrespeitosamente, né? Embora Lacan tenha hospedado Heidegger na sua casa de final de semana, da campanha, a casa que ele denominava La Prévote, Heidegger e sua esposa, a Elfriede. Todas essas gentilezas lacanianas, a tradução de um primeiro texto de Heidegger publicado em La Psychanalyse, o texto Logos, né? E toda a paparicagem, né, lacaniana com Heidegger, as muitas viagens, né, à Alemanha, enfim, a Freiburg. Mas Heidegger não o entendia, inclusive não se sentia feliz de encontrá-lo. Mas Lacan vai substituindo progressivamente Hegel por Heidegger. Deve-se pensar que aí, né, do ponto de vista da referência filosófica, ocorre um passo muitíssimo importante, né? Porque sai-se do pensamento dialético e ingressa-se no pensamento da diferença. Como imanentista, né, mais uma vez, né, eu penso que o Winnicott é o que está mais próximo dos filósofos da imanência, né? Bergson, Merleau-Ponty, Deleuze, Heidegger, né? Enfim, né? Esses filósofos vitalistas, digamos assim, né? Esses filósofos... É um pouco mais complicado incluir Heidegger no vitalismo, né? Mas os outros, com certeza, desde Nietzsche, são filósofos vitalistas, né? Isso é o que nós vamos encontrar em Winnicott, a concepção, né, de natureza humana em Winnicott é unicamente essa, vitalidade viva, vivacidade, né? E é justamente isso que se
propõe, né, como, digamos assim, a direção da cura, a direção do tratamento nas análises winnicottianas, né? Ou seja, é justamente o recuperar, né, do sujeito isso que é da ordem da vitalidade, da autenticidade, e aí, novamente, é uma ressonância heideggeriana, né? Isso que é da ordem do mais genuíno e do mais criativo, a poese, por exemplo, né? O Winnicott nos dizia muito bem que um paciente é um paciente, um poema é um poema, né? Mas igualmente sabia que o que faz com que o analisando que nos procura tenha adoecido, digamos assim, é justamente a sua perda da capacidade de poetizar a vida, de poetizar o mundo, enfim, né? De poetizar ludicamente a própria existência nas relações que estabelece com os outros de maneira geral. Então, este é um autor que, embora não tenha uma referência filosófica explícita, remete o tempo todo à contemporaneidade e aos filósofos contemporâneos, justamente por não ser metafísico, não ser estruturalista, mas operar o tempo inteiro com essa noção de elan vital. Voltado para o estoicismo, né? Hein? Voltado para o estoicismo, assim, o agora, né? A vida aqui, né? Nietzsche, a vida nessa vida, né? A eternidade nessa vida. É o fim da metafísica, né? Enfim, da metafísica moderna. Né? Que Heidegger tenha continuado a ser um metafísico, embora se tenha como, digamos, o executor, o carrasco da metafísica, é uma outra questão. Né? Mas, com certeza, essa noção de oposição, de antinomia, de contraponto, de luta, né? Cede lugar, né? à diferença, e o Winnicott é uma espécie de pensador espontâneo da diferença e da poesia. Perfeito. Obrigado. Desocupa. Interessante isso que você está trazendo. Você trouxe que lembrou de Lacan aí com Heidegger, né? A Rudinesco fala da luta do Lacan que ele queria, porque queria, não foi, né? Ser recebido pelo Papa. Está lá nos escritos da Rudinesco, né? Mas isso mostra, o que eu acho muito bom lembrar isso, que mostra que ele era um homem como qualquer outro, né? A passagem clássica que ele estava com a amante, encontrou com a filha e fingiu que não viu, imagina, fingiu que não viu, né? E o último livro, vocês devem conhecer, da... como é que ela chama? Que escreve sobre transexualidades, né? Chama Minha Vida com Lacan, a Catherine Miot. Ela foi amante do Lacan, supervisanda e cliente, né? E escreve sobre isso. Lacan não como qualquer outro, né? E o que incomoda, isso que a Isabela trouxe de alguma forma, né? É essa coisa, vocês se lembram, devem lembrar aí, quando a Rudinesco foi processada, ganhou o processo, né? Porque ela teria dito, ela diz no livro dela, sem nada, é um livro que ela escreve solto, é um livro gostoso de ler, que o Lacan diz que queria ser enterrado na Itália e que tivesse um enterro católico, né? Ela diz isso. A filha do Lacan e o Miller entraram com um processo, porque não é que ele era católico, né? A pompa, né? A circunstância na Itália e tal. Então, um processo, e o pessoal apoiou muito o Miller. Essa tentativa, né, que eu acho que isso tudo que você está trazendo aí mostra isso bem, né, de colocar o Lacan num pedestal. Ele era um homem como qualquer outro. Não pode. Né? Esse homem não fez isso. Claro que não. Né? Então, cria uma ideia de mito que a gente conhece onde mito chega, né? A gente sabe disso. Eu tenho uma frase que eu gosto de repetir sempre, quando começa essas devoções, né, que é o que Nietzsche diz no Anticristo. Né? Cristo não era cristão. Né? O que vem depois dele, que na adoração que se cria todo o cristianismo, que se criou o anacronismo, o freudismo. Né? Então, tem que lembrar disso. Né? O Lacan não era lacaniano. Não, ele era Cristo. Lacan não era lacaniano. Lacan exato. Foi dito por ele, né? Lacanianos eram seus discípulos. Né?
Ele foi de Cristo era muito judeu no mesmo sentido de Freud, né? Ele era judeu porque nasceu ali, mas ele tem uns ranca-rabo com o povo da época, né? Também Sim, isso me lembra o filme A Última Tentação de Cristo, que foi muito polêmico na época, que a última tentação de Cristo é querer ter uma vida humana, né? Que é um filme do Scorsese, eu acho, e foi super polêmico, que mostra Cristo querendo ter uma vida humana. Essa é a última tentação dele. E os Alguns católicos... cinemas no Cartier-Latin foram queimados quando saiu esse filme. É a mesma coisa de você não poder ler outro livro, mesmo dogma. Imagina se Cristo, qual o problema de Cristo ter ou não tido sexo? Não pode. Você desmorona a igreja. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Só uma coisa. Só uma coisa. Eu tenho um recadinho. Aonde que vende o livro? Justamente. O livro é uma produção independente, autônoma, um pouco marginal, como sempre. Nós vamos ter umas instituições parceiras, né? Naturalmente na CASM, né? Comigo, com Paulo Secarelli ou com qualquer um dos autores. Todos eles terão exemplares. Com Roberto Granha, lá em Porto Alegre, e mandaremos para o Contemporâneo também. Se não, pode entrar em contato comigo, direto por e-mail ou pelo WhatsApp, né, com qualquer um dos autores. Tá? Vai ter em outras... ele vai estar à venda também em outras capitais, que a gente já sabe, Rio de Janeiro, seguramente, Curitiba com a Lígia, Rio de Janeiro e outros lugares também. Onde se fizer necessário, ele vai estar. Né? O valor é R$60 e é isso. Né? Estamos aí à disposição, precisando falar comigo. Todos vocês têm o meu e-mail para qualquer tipo de informação, né, adicional. Beleza? O livro ele tá na gráfica. Imagino que esteja pronto nesta semana. Já. Uma pena não estar com ele aqui agora. Eu gostaria muito, mas não conseguimos. Teve um erro lá. Isabela, você tem a clínica? Oi, Paulo? Você está atendendo a clínica? Eu estou atendendo em casa e estou indo uma vez por semana no consultório. Então, você pode pegar o livro lá. Posso. No caso, eu não estou indo porque, como é maior, né? E isso de não ter aglomeração, aí eu estou indo só no consultório uma vez por semana. Mas é uma boa ideia passar lá e dar um oi, ver algumas pessoas pessoalmente, a Sara, o Vitor. O Vitor está lá, firme e forte, né? Todos os dias. Sim. Mas tá bom, passo gente? sim, Vitor. Eu combino com você, Vitor. Muito obrigada, gente. Adorei ouvi-los. Valeu demais, Granha, Secarelli. Muito obrigado mesmo. Assim, conhecer foi uma belíssima discussão. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo aí. Até. Até mais. Tchau.